Olá, alunos! Tudo bem com vocês, nossos alunos queridos do 8º ano? E aí, pessoal? Vamos começar nossa aula de hoje de Sociologia, mais uma aula para a gente aprender um pouco mais sobre uns temas importantes para o nosso querido ensino fundamental. É isso aí, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade àquele tema que a gente começou a falar na aula anterior, que era sobre o lugar de fala. Vocês já esqueceram, né? Pois é. Nós vamos falar hoje sobre o lugar de fala e a representatividade, que é um outro tema importante dentro do lugar de fala. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa representatividade, sobre alguns grupos sociais que são importantes para a gente compreender as necessidades de alguns grupos específicos na sociedade, tá bom? Vamos aqui para a tela, vamos ver qual é o nosso tema da aula de hoje, só para relembrar, né, pessoal? Olha aí, o nosso tema de hoje é lugar de fala parte 2, que a gente falou já a parte 1, né, na aula anterior, e sobre a representatividade, beleza? Anotado aí? Então, vamos para a nossa aula, vamos lá. Olha só, a gente começa a nossa aula de hoje com uma pergunta, né, com um questionamento. Lugar de fala e representatividade são a mesma coisa? O que vocês acham, pessoal? Bom, aí eu trouxe aqui duas imagens que falam bem, né, sobre essa questão que nós falamos de grupos específicos, né? Temos aqui a representação do negro na literatura brasileira. Como que será que é a representação da população negra, que é quase que a maioria da nossa sociedade, dentro de uma literatura, né, que é a nossa literatura brasileira? Vocês já pararam para pensar, gente, como que o negro é representado? Se é como escravo, se é como liberto, se é como uma pessoa que teve ascensão social, né? Interessante da gente pensar sobre isso. Aqui do outro lado a gente tem o debate sobre a questão indígena, né? Como é que é a representação do negro e também a representação dos indígenas na nossa sociedade? Por que eu falo isso? Porque a grande maioria da nossa sociedade é formada por essas duas raízes, né, que fazem parte do nosso DNA, gente. É o negro e o indígena, né? Então, a gente volta aqui para a pergunta. Lugar de fala e representatividade são a mesma coisa? O que vocês acham, hein, pessoal? Vamos, então, perceber, aprender o que é representatividade. Vamos lá. Representatividade significa representar com efetividade e qualidade um segmento ou um grupo, um segmento social ou um grupo social. Neste caso, a gente tem, por exemplo, negros é um segmento social, indígena também, né? Então, são grupos sociais que têm as suas representações diferentes. Não é que um seja melhor ou outro seja pior, é que eles são segmentos diferentes, né? E representatividade é exatamente representar com efetividade, é fazer esses grupos serem vistos, serem compreendidos e que a gente tenha uma noção o máximo possível das necessidades que esses grupos têm dentro da sociedade, beleza? Então, vamos anotar aí o que é importante para a gente aprender neste caso em relação ao lugar de fala e representatividade. Vamos lá? Vamos, então, anotar aí, olha só. O lugar de fala e a representatividade não são a mesma coisa, beleza? Apreendido aí? Bom, então, esses conceitos, eles andam juntos, apesar de tudo isso. Por quê? Porque a partir do momento que as camadas marginalizadas da sociedade se sintam representadas em espaços sociais, coletivos e políticos, é uma possibilidade, né, que elas sejam mais ouvidas, ou seja, que elas possam exercer exatamente o lugar de fala. Então, quanto mais representatividade esses grupos tenham, mais lugar de fala eles vão ter, mais possibilidade de expressar o seu pensamento, as suas dores, as suas necessidades. Vai ser isso mais efetivo quando a gente tem uma representatividade maior desses grupos. Entenderam? Então, vamos em frente. Aí a gente vem para o papel dos movimentos sociais. Por quê?
Porque os movimentos sociais, pessoal, é importante para essa representatividade. Quando a gente tem esses grupos, esses movimentos, eles realmente, o nome movimento mesmo, eles vão movimentar a sociedade em prol de olhar com mais cuidado alguns grupos marginalizados, né, como eu disse para vocês. Então, assim, até agora o que a gente entendeu? Que o lugar de fala, né, é importante para a sociedade, para a representatividade, e que é importante também os movimentos sociais. Por quê? Porque eles têm algumas lutas, as pautas deles são de lutas, né? Lutas a serem reconhecidas e lutas a serem legitimadas, né? Então, a gente abre o espaço para que essas pessoas possam exercer o seu direito de fala, o seu lugar de fala, que elas possam ser escutadas e também que a sociedade possa ter oportunidade de ter uma representatividade que possa levar a igualitário, né? A grupos serem cada vez mais igualitários, para que não haja essa diferença, esse desprezo, o preconceito, a marginalização, a perseguição a determinados grupos sociais. É por isso que existe o lugar de fala, representatividade e as pautas de luta dos movimentos. Entenderam? Compreendendo isso, já que vocês entenderam, eu tenho certeza aí que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, a gente tem, por exemplo, algumas pautas específicas que se fala muito no mundo de hoje, né? E eu trouxe algumas delas para a gente pensar aqui. Por exemplo, nos dias de hoje, né, a maioria dos eleitos da Câmara dos Deputados do nosso Brasil são homens e brancos. E aí você me pergunta, professora, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora de representatividade e lugar de fala? Tudo, né? Essa pesquisa aí foi feita em 2018, é recente, né? O que isso nos leva a entender, já que nós estamos aí levantando essa questão? Como os diferentes interesses, vivências e necessidades desses grupos são representados por este pequeno grupo homogêneo? A gente tem uma grande maioria homens e brancos, sendo que a nossa quase maioria da sociedade é composta por negros, né, e mulheres. Como que esse grupo de brancos e homens vai representar os interesses desses grupos aqui, que são a maioria no Brasil? Já pararam para pensar? Será que realmente esses grupos estão defendendo o direito destas outras pessoas que são a maioria na sociedade? É uma pergunta, é um questionamento, né? Para a gente pensar. Então, vamos lá, vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar nesses conceitos de lugar de fala, que ele é uma necessidade, por quê? Porque ele deve ser mais discutido. E não só discutido no blá, 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 falando, né, interagindo, não. É que a gente possa também colocar isso em prática. Tentar ouvir mais as pessoas, entendeu? Tentar entender as pessoas. O problema da sociedade atual, pessoal, é que a gente quer falar mais do que ouvir. A gente quer que as pessoas ouçam os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos interesses, mas quando chega a hora da gente ouvir o outro, a gente vai tapar os ouvidos, inventa alguma coisa para fazer, vai embora e não ouve, né? Ou quando a pessoa vai contar uma situação de preconceito, uma situação que ela passou ali, que trouxe algo negativo, aí a gente fala, isso é mimimi, isso é frescura, né? Como é o caso, por exemplo, da comunidade surda, que tem as suas necessidades, que precisa da sua representatividade, que precisa ter direitos garantidos. E aí a pessoa, isso é mimimi, hoje em dia todo mundo consegue, o direito é igual para todos. Realmente, quando você olha para os direitos sociais, os direitos da nossa Constituição, ele é igual para todos, mas na prática isso não acontece. É isso que a gente chama a atenção, né? Vamos aqui para a nossa aula, aqui para o nosso quadro, e a gente continua esse bate-papo. Olha só, e agora? Você conseguiu entender o que é o lugar de fala? E que tal aprender um pouco mais sobre esses movimentos que reivindicam esse lugar de fala? Afinal, vamos ver agora, por exemplo, um pouco do movimento feminista, que é uma das representatividades de maior importância quando a gente fala do direito das mulheres. Você já ouviu falar? Então, vamos ver aqui.
Bom, gente, onde que nasceu o feminismo, pessoal? O feminismo, assim, como um movimento mais institucional, como um movimento mais conhecido, ele nasceu na Revolução Francesa, mas ações feministas, né? Mulheres feministas, quando a gente vai ver as ações, né, desde lá da Joana d'Arc, elas sempre existiram. A questão é que não havia um movimento, né? Mas ações de mulheres aí em determinados momentos históricos perpassaram essa ideia do feminismo, das mulheres que se empoderavam do seu poder, dos seus direitos, do seu poder, da sua inteligência e conseguiam revolucionar. Mas assim, como um movimento maior, a gente pode dizer que foi na Revolução Francesa, né? Depois esse movimento se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e aí depois foi crescendo e foi chegando nos Estados Unidos no século XX, né? Então é um movimento muito importante para entender algumas mudanças que a sociedade passou. Vamos lá entender melhor. Olha só, esse movimento de luta por igualdade nas condições entre homens e mulheres, ele é um movimento que revolucionou muita coisa, né? Então, assim, a ideia não é de superação dos direitos dos homens, a ideia é de que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades, tá? Esse movimento, ele não é um movimento revanchista, não é para ser. Como eu digo para vocês, todo movimento social tem radicalidades. Tem alguns que são mais radicais, que querem ir para o confronto, e tem a grande maioria não é radical, a grande maioria é moderada. Então, não olhem para o movimento feminista ou para qualquer movimento pelo olhar do radical, porque você vai sempre encontrar uma coisa absurda. Mas olhe para o olhar da cerne do processo, da cerne da questão, né? Não é importante, você não acha que é importante que mulheres e homens tenham os mesmos direitos? Você não acha que é importante que a mulher tenha oportunidade no mercado de trabalho igual ao homem, que ganhe o mesmo salário? Que possa ter direito à licença maternidade, porque ela tem uma condição especial, que é a questão de gerar uma criança? Então, isso é o certo. Isso é o movimento feminista e não o radicalismo, né? Muito bem. E aí a gente chega nas perguntas finais, né, da nossa aula para entender um pouco mais sobre esse assunto. Voltando à questão da mulher, do negro e do indígena. Você, aluno aí que está me assistindo, prestando atenção no que eu estou dizendo, me diga qual é o lugar de fala da mulher, do negro e do indígena na sociedade. Como que a sociedade ela enxerga essas pessoas, né? Será que ela enxerga de modo igualitário, né? Que todo mundo é igual? Ou será que a sociedade ainda tem um preconceito contra esses três segmentos da sociedade? Ainda existe preconceito com a mulher? Ainda existe preconceito com o negro? Com o indígena? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir sobre essa questão, porque é importante, né? A outra pergunta que eu trago para vocês: há grupos privilegiados em falas e discursos dominantes? Existe assim, vamos para o olhar da mídia. Existe um olhar da mídia que dá preferência para determinados grupos e outros eles não ouvem, não querem saber? Você acha que isso acontece? E quais são os grupos que vocês acham que aparecem mais na TV, na mídia, e outros aparecem menos? Você fala assim, nossa, essas pessoas parecem que não existem no Brasil, né? Tentem entender esse processo, porque existem grupos que a gente dá mais ouvido, a gente costuma ouvir mais, costuma dar mais crédito, e outros não, né? Isso tem relação com a cor de pele, com a classe social, com a religião e muitas vezes até com o aspecto de ideologias políticas. Também tem a ver com a sexualidade, né? E com o gênero, homem ou mulher. Ou seja, será que a gente dá mais crédito à fala dos homens na sociedade do que à fala das mulheres? Será que a gente ouve mais os líderes homens do que as líderes mulheres? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né, pessoal? Precisa refletir. Muito bem. Agora a gente vem para o resuminho da nossa aula de hoje. O que nós falamos de importante que vai ficar para vocês continuarem pensando, pesquisando, lendo sobre o assunto. Vamos lá. Resumindo,
A representatividade é importante para o lugar de fala, sim ou não? Sim, né? É importante para a gente entender por que o lugar de fala ele é necessário. Quando a gente tem uma representatividade maior do negro, do indígena, da mulher, das pessoas com problemas, com condições especiais, tudo isso é importante para que elas possam ter mais lugar de fala na sociedade. Ou seja, eu como uma mulher dita como normal, que não tenho nenhum problema físico, eu não posso querer falar por uma pessoa que é cadeirante, porque eu não tenho essa vivência. Eu não posso querer omitir a fala dela, dele, e dizer que eu posso falar por ele. Não, ele tem que falar por ele ou por ela, não eu. Os movimentos sociais... É só um pouquinho. Ixi, deu um troço aqui. Pode continuar? Pode? Tá. Os movimentos sociais, eles abrem caminho para que possamos ter maiores espaços para o lugar de fala. Então, quando eu falo o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento de pessoas com necessidades especiais, de surdos, de cadeirantes, a gente está dando lugar para que eles possam se expressar, para que eles possam dizer o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles querem acima de tudo. Porque às vezes a gente acha que eles querem uma coisa, quando na verdade eles querem outras coisas, ok? Por último, os diferentes sujeitos sociais podem estar em diferentes lugares de fala privilegiadas ou não. Então, como a gente disse, lá na Câmara dos Deputados Federais do nosso Brasil, tá cheio de homem branco, né? E que representatividade que eles podem falar sobre o negro, sendo que a maioria lá é branco? Eles podem falar pelos negros? Eles não podem falar pelos negros. E por que a gente elege essa maioria de homens brancos? Já se perguntaram? Não tem candidato negro? Ou mulher negra? Né? O que está faltando? Mais representatividade, mais candidatos? O que acontece? Né? Então, esses grupos sociais, eles estão em lugares de privilégio, eles têm mais poder na mídia, eles têm mais lugar de fala do que outros, né? Que a gente precisa questionar, ok? Ficou entendido aí, pessoal? Muito bem. Bom, essas são as nossas referências da aula de hoje, né? O que a gente falou é muito importante, vocês entenderam aí que a representatividade e o lugar de fala, eles caminham juntos para uma sociedade mais justa, que é o que a gente busca, é o que a gente quer. Não é um caminho fácil, né? A representatividade também tem os seus dilemas, a representatividade também tem os seus percalços, porque muitas vezes os grupos não se entendem. Dentro do próprio grupo há alguns desentendimentos, dissonâncias, né? Discordâncias a respeito de determinado tema que faz parte do grupo social. Então, assim, não é fácil, né? Como disse, viver em sociedade é um desafio. E cada grupo social, cada segmento também tem os seus desafios, né? Então, é importante que a gente pelo menos entenda e compreenda que não é uma coisa simples, é complexo, tá bom? Então, eu espero vocês na aula que vem, espero que vocês tenham gostado e aprendido o nosso tema da aula de hoje, tá certo? Até mais, pessoal!